Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este encontro. Nós estamos no episódio de número 57 deste podcast que tem como tema a responsabilidade cidadã na transformação pela sustentabilidade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E é Environment, S Social e G Governance. Mas aqui nós vamos falar em português, vamos falar no ambiental, no social e governança, que fica mais fácil o entendimento. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e do canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da APV, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. A Cecília Lutufo, fundadora do movimento Boa Praça, do Instituto Kairos e do Coletivo das Vilas Ecobairro. Muito obrigado, Cecília, por estar aqui conosco. E o Maurício Ramos, consultor de segurança hídrica, Aliança pelas Águas e muito mais, né, Maurício? Sim. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui conosco, bacana a gente conversar. E eu quero só fazer uma pequena introdução, né, para que a gente possa abrir esse diálogo. Eu acho que vocês que são ativistas, né, vocês são ativistas, mobilizam a coletividade em prol desta visão da sustentabilidade em todos os seus eixos, especialmente no eixo ambiental, nas questões que provocam ações no ponto de referência que vocês vivem e convivem, que são os seus bairros, mas há uma interlocução um pouco maior, né? Eu acho que a sociedade hoje percebe absolutamente os impactos das mudanças climáticas. E eu vou dizer para vocês um histórico. Em 2005, a Folha de São Paulo me pediu para escrever na página 3 da Folha, naquele item de editoriais, sobre o tema sustentabilidade. E ali, o pós-artigo foi muito interessante, porque o editor-chefe me liga e fala, Lívio, é impressionante o número de retorno que a gente teve do artigo,
Mas as pessoas querem saber mais, porque esse tema é absolutamente novo. Em 2007, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que eu sou um dos interlocutores mundiais do Al Gore, ganhou 2 prêmios. O prêmio Oscar, pelo documentário Uma Verdade Inconveniente, e o prêmio Nobel da Paz. A partir daí, a gente foi dialogando com a sociedade e tentando fazer com que essa mesma sociedade entendesse o tema sustentabilidade, mas com muita dificuldade, Maurício e Cecília. E eu faço essa conversa com vários públicos. Sim. Só que faltava um ponto de convergência, para que as pessoas entendessem efetivamente o que isso provoca de transformação. E as mudanças climáticas é o eixo dessa transformação. Os impactos, os eventos extremos estão aí, perceptíveis por todos do mundo inteiro. Nós estamos falando da Califórnia, estamos falando do Canadá, estamos falando dos países asiáticos, estamos falando do Brasil especialmente, o sul do país, São Paulo, a cidade de São Paulo. Semana passada, Sim. convivemos com uma chuva intensa, inundação. Portanto, não dá mais para dizer, não entendo muito bem do que você está falando. As coisas estão no ar, estão presentes. Portanto, o papel de vocês, como ativistas, é super importante, porque vocês são os ecos da comunidade que refletem o que está acontecendo e que põem a mão na massa. Isso que é o mais legal. Então, trazer vocês para cá tem um significado muito bacana para a gente entender o papel de cada um e como essas comunidades que vocês interagem entendem esta visão que vocês trazem e tentam fortalecer junto a elas. Eu vou começar com você, Cecília. Se apresente ao nosso público e nos conte sobre sua jornada profissional e empreendedora. E eu quero aqui dizer para os nossos ouvintes e telespectadores, eu experimentei da sua pizza. Conte-nos este empreendimento bacana que você tem. Olá, fico muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho no território. Eu, sim, sou proprietária de uma pequena pizzaria de bairro e eu gosto de dizer isso porque antigamente tinha uma coisa meio, uma pizzaria de bairro, como se fosse uma coisa qualquer. E hoje eu quero reacender essa ideia de pizzaria de bairro como um espaço de inclusão, um espaço de encontro, uma ferramenta comunitária, no sentido de ser mais um lugar que a comunidade tem para se encontrar e para se refazer, se reconstruir, ou mesmo se entender enquanto um lugar com identidade, né? Muito legal. Então, minha trajetória, eu fui para a área empresarial, porque eu me formei em administração de empresas, e meu pai já tinha pizzaria na época, então eu aprendi um tanto, mas eu fui para a área de comunicação, trabalhei na NET, TV a cabo, trabalhei na Band, participei de uns fóruns pela democratização da comunicação, e depois fundei o Instituto Kairos, que é Educação para o Consumo Responsável, depois fundei o Movimento Boa Praça, que é um trabalho de revitalização, né, das praças. E depois ainda comecei esse trabalho do Ecobairro, que é das vilas, Beatriz, Ida e Jataí, que é onde fica a minha pizzaria, onde eu nasci, onde eu moro a vida inteira. Então, minha trajetória foi por vários cantos e muitos aprendizados. Tive uma pousada na Bahia também. Aprendi também a viver com pousada num lugar sem energia elétrica, sem água encanada. Era o sul da Bahia, naquela época não tinha nada, e isso foi muito importante para mim entender o valor da água, o valor da energia, né? O valor da natureza e a conexão com ela, a conexão com a lua, a conexão com os pássaros, com as árvores, com as plantas, no entendimento do que é uma fossa, né? Então, assim, para onde vai o nosso esgoto? Então, como é que a gente tem que cuidar disso, né? Do que a gente deixa para o planeta, dos nossos impactos. Enfim, então, foi nessa trama toda, eu aprendi bastante, né? E por isso que eu estou aqui nessa empreita agora do Ecobairro. Muito bacana. E só para fazer uma breve reflexão, né? Essas atitudes locais, São Paulo perdeu, né? São Paulo se expandiu
gigantescamente. Então, os bairros, as comunidades perderam a identidade. Estamos falando, vamos dar um exemplo da pizzaria. Eu me lembro quando eu era jovem, criança, o meu bairro, que é o Bom Retiro, onde eu nasci e atuei demais, tínhamos uma pizzaria que era, como você acabou de falar, era o ponto de encontro da comunidade. Toda sexta, sábado e domingo, a comunidade ia para essa pizzaria e todos se encontravam. E era, assim, uma festa, era muito bacana. Eu tenho aqui, estou falando, estou lembrando desse tempo, dessa convivência. E quando você vai para um outro caminho de ativação para um benefício coletivo, que é esse que você acaba de comentar, e que tem um entendimento para onde vai a água, para onde vai o esgoto, que falta faz a energia, né? Isso te dá um outro tom de vida, né? Eu acho que isso você especialmente tentou estabelecer nessa comunidade que você está. E só para realçar para todos que estão nos acompanhando, os bairros são Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Jataí. Que as famosas Vilas Beija, que é B de Beatriz, I de Ida, Já de Jataí. Estamos dentro do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Que está na cidade de São Paulo, só para todo mundo aqui se posicionar. Muito legal, Cecília, obrigado. Maurício, se apresente agora também para o nosso público e fale sobre sua carreira profissional e suas atividades atuais, que são muitas, hein? Conte para a gente sobre tudo isso. Bom dia, vamos lá, Lívio. Meu nome é Maurício Ramos, eu sou formado em administração de empresas, fiz comércio exterior, administração de empresas, comecei a fazer comércio exterior, trabalhei em empresas de navegação, terminais portuários, tenho uma certa especialidade, familiaridade com esse setor de navegação, de transporte intermodal, inclusive. Trabalhei para algumas empresas de navegação e de terminais portuários e depois, logo em seguida, abri minha própria empresa. Eu tenho esse espírito livre e eu gosto de atuar da maneira que eu acredito. Então, ficar muito preso em grandes estruturas nunca foi o meu sonho. Então, eu me libertei montando a minha própria empresa, sobrou, que sou consultor hoje de comércio exterior, trabalho com alguns produtos, com os commodities, vendo no norte da Europa e alguma coisa no Mediterrâneo também, vendo para Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Estônia, Letônia, Polônia, são os mercados que eu mais atuo ultimamente. Mas o que me levou a atuar nessa pauta das águas urbanas foi esse nosso movimento de bairro, né, que é um movimento transformador. Em 2003, nós nos unimos também para o plano diretor e fizemos um mini coletivo para atuar na revisão do plano diretor e contra o avanço da especulação imobiliária em cima dos nossos bairros. Sim. E logo em seguida, isso foi em 2003, aí veio alguém querendo fazer coleta seletiva, uma ideia de comunidade, né? E não existia em São Paulo ainda. Então, em 2003, a primeira coleta seletiva que saiu da Zona Oeste saiu da porta de casa. Foi iniciativa de uma moradora amiga nossa que começou a coletar todo o material reciclável que tinha nos condomínios próximos. É coisa de gente que parece uma loucura, mas hoje é fato. E quando eles implementaram o programa de coleta seletiva, eles escolheram nossa região como piloto para começar uma das primeiras, né, coletas seletivas feitas pelo Poder Público, pela Prefeitura de São Paulo. E eu, em 2014, na outra revisão do plano diretor, eu mandei um e-mail para um amigo, ele falou assim, puxa, a gente tem que olhar isso de perto. Aí eu sou da Vila Beatriz, aí nós nos aproximamos da Vila Jataí, que já estava super estruturada, já estava atuando, inclusive, eu acho que você já tinha falado, né, Cecília, já na revisão do plano diretor, foi quando nós nos unimos as três vilas. Depois desse que nós conseguimos preservar a nossa região, veio a ideia de fazer um ecobairro. E eu nunca tinha trabalhado com água, com nada. Como eu moro na proximidade do Córrego das Corujas, minha praça, eu tenho muita sorte de morar lá, é um lugar maravilhoso, né? Como eu estava mais próximo do bairro, nós fizemos um convênio com a SOS Mata Atlântica para monitorar a qualidade da água, que faz parte do programa Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. E aí fui eu que assinei o convênio, porque eu estava mais próximo, né? E aí eu acabei
trabalhando nessa pauta das águas urbanas, mas de maneira voluntária, né? E é incrível como esse movimento de bairro pode nos transformar, né? A gente acaba descobrindo diversas habilidades que nós não tínhamos, né? E essa paixão que eu desenvolvi pelas águas, fora também porque 2014 era uma época que era a época da crise hídrica, então, gigante. Então, eu acordava de manhã, pegava meu celular e olhava para ver como é que estava o nível de Cantareira, porque a gente é abastecido pelo Cantareira. Era uma loucura. Eu tinha essa preocupação grande. E imagina, você 6 milhões de pessoas que o Cantareira abastece hoje, ficar sem água, uma situação de guerra. Né? Aquele teu vizinho que pede açúcar hoje, que é seu amigo, ele invade sua casa para pegar sua água. Situação de guerra, né? De escassez, é uma loucura. Né? E nós não tínhamos a percepção disso. Quando o volume morto chegou a 7%, a gente estava quase sem água. Então, foi isso. Eu vim trabalhar um pouquinho da origem da minha origem na pauta das águas urbanas. Muito bom, Maurício. Cecília, conte pra gente um pouco como é que surgiu o movimento Boa Praça e o Coletivo das Vilas, qual é o propósito e o seu nível de atuação. Conta pra gente. Essa palavra propósito é a palavra, porque eu aprendi desde cedo que as nossas atitudes na vida precisam ter propósito. Por quê que eu estou assumindo esse caminho e não esse outro? Né? E eu, na faculdade de administração de empresa, eu confesso que eu me vi um tanto quanto um peixe fora d'água, porque eu sentia que o propósito ali era aprender a ganhar dinheiro. E eu pensava, falta um tanto mais. Naquela época ainda não se tinha eu não tive nenhuma aula de gestão pública, que é uma coisa que eu senti muita falta na época, e senti muita falta também de entender o pequeno e não o grande. Porque a faculdade ensinava muito como você fazer gestão de grandes negócios. Sim. Não falava de pequenos negócios. E os exemplos sempre eram as grandes instituições, sempre, as multinacionais. Eu falava, gente, e aí, né? E o pequeno? E eu fui me ascendendo para esse lugar do pequeno. Né? Foi um processo que, quando eu fundei o Instituto Kairos, foi um pouco nesse sentido. Eu aprendi muito a influenciar pessoas na faculdade. Eu falei, agora eu vou, então, melhorar um pouco essa ideia, quer dizer, o que isso se propõe, que é ensinar as pessoas a não serem influenciadas. Foi fazer na balança qual é o outro lado do negócio, sabe? Sim. Como você se defende desse sistema. Então, eu fui para esse lugar. E aí, eu fundei o Kairos. E depois, um monte de outras coisas, eu acabei tendo filhos, né? E aí, minha filha começou a ganhar um monte de presente, excesso de consumo, excesso de estímulo. E eu falava, gente, o capital, ele atrapalha nisso também. Porque a coisa perde o propósito original. Né? Que é você cuidar de uma criança, né? Precisa-se de uma aldeia para cuidar de uma criança. Mas a aldeia que eu me via inserida não estava cuidando do meu filho e nem do planeta. Quantidade de embalagem que eu recebia ali, eu falava, gente, não tá certo. E aí eu até escondia uns brinquedos, eu falava, não precisa. Ela brinca com a caixinha do brinquedo, não precisa nem do brinquedo, sabe? E aí joga tudo, um monte de coisa fora os embrulhos, as coisas. E aí era aniversário da minha filha, ela ia fazer 4 anos, e tinha uma pracinha perto de casa, que era o caminho da minha casa para a escolinha dela, era uma pracinha super degradada, e eu falei para ela, Alice, agora vai ser seu aniversário, você vai fazer 4 anos, o que você quer de presente? Ela falou, eu quero essa pracinha bem linda para mim, poder brincar. Porque eu ficava sempre assim, não, aqui é perigoso, isso aqui tá sujo, isso aqui não sei o quê. Então ela quis essa pracinha. E para mim foi um momento de conexão com o meu propósito, que falar, não, então tá. Então você quer fazer essa pracinha? Então a gente vai pedir para todo mundo que daria presente, você ganharia vários presentinhos. Você vai ganhar essa pracinha inteira de presente. Topa? Ela falou, topo. Falei, então vamos que vamos. Então juntou as coisas, sabe? Eu parei de precisar ganhar um monte de presente que eu não estava querendo e fiz disso uma coisa muito bacana para a cidade e para minha filha. Só que aí, depois de uma festa incrível, com 1000 doações, 1000 coisas, uma praça incrível, né, construída a várias mãos,
De repente, passaram-se alguns meses, a praça estava se degradando de novo. É aí que eu falei, putz, não, o presente tem que ser bem dado, né? Então, não adianta, é uma praça que valeu por um dia. Então, aí fui atrás da comunidade e fui ver se as pessoas aderiam a essa ideia de manter essa praça bacana. Então, o movimento Boa Praça nasceu nesse contexto, né? Depois disso, eu comecei a perceber também que muitas pessoas da comunidade não tinham interesse na praça, porque não frequentavam. Às vezes, a praça, na porta de casa, e a pessoa não sai de carro, não olha para a praça. Então, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes eu me sentia vendendo vassoura, sabe? Que eu tocava a campainha do meu vizinho. Ah, não, hoje não, obrigada. Eu falo, não, você não está entendendo, eu sou sua vizinha, eu quero falar da pracinha aqui da porta. E aí eu comecei a entender que eu precisava lidar com uma comunidade, que a praça é mais um indicador de sucesso coletivo comunitário, né? Foi aí que eu comecei a me conectar mais com a vizinhança, abrir a Dona Rosa, comecei a atuar como pizzaria, mas também comecei a entender que o bairro precisava ter um propósito mais amplo, né? E dos sucessos de um bairro bem estruturado são praças bem estruturadas. Então, esse foi o processo para consolidação do movimento Boa Praça e do movimento das vilas Beatriz e Jataí. Muito legal. Eu vou abrir um parênteses, você me fez lembrar. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Atibaia. Isso tem uma super história, porque foi pela primeira cidade que implantou o programa Município Sustentável, que foi um programa que eu fui homenageado pela ONU durante a Rio+20 como um dos líderes de sustentabilidade por causa desse programa. E a cidade de Atibaia resolveu atender. O prefeito eleito era meu aluno no curso de pós-graduação, no curso Gerente de Cidades da FAAP. E aí eu fui para lá para ajudá-lo. E um dos itens desse programa é fazer os bosques urbanos, a avaliação da reserva paisagística da cidade e tal. E não sei se vocês conhecem Atibaia, mas tem muitas praças. Então, como fazer a população se engajar no projeto? Aí a gente criou o projeto A Praça é Nossa, para usar até o nome do programa de humorismo da TV, que foi um engajamento muito parecido com isso, porque as pessoas realmente têm na frente, é um privilégio ter na frente da sua casa uma praça, né? Sim. Mas as pessoas não estabelecem uma convivência com aquele bem que é comum, que é dela, ela tem que cuidar. A prefeitura pode ajudar, mas se você não tiver com a mão na massa e com os olhos para aquela ação, a coisa passa e degrada. E foi um sucesso. Realmente Atibaia se tornou uma cidade, hoje quem vai lá e passa por Atibaia vê o quanto a cidade se transformou, porque a gente chamou a comunidade para fazer parte do projeto. E mantê-lo, que é o mais importante. Parabéns, Cecília. Super trabalho bacana. Maurício, atenção, hein? O que é ser um ativista das águas urbanas? Especialmente agora nesse período de chuvas intensas, né? Que provavelmente você está embasbacado com tudo que está acontecendo por conta dessa sua ação. Na verdade, na sexta-feira, nós tivemos uma chuva fora do comum, que é muito, hoje, que evidencia as mudanças climáticas, né? Para quem não acredita, nós já estamos com as mudanças climáticas. Não é que vai acontecer, já está acontecendo, né? Você vê o sul embaixo d'água e rio na Amazônia secando. Sim. Você vê a Califórnia pegando fogo, você vê os efeitos... A Europa, cidades que não alagavam, os carros boiando, é uma coisa completamente louca, né? E aí a gente tem que se adaptar a isso. Mas eu tenho recebido diversas ligações no dia... A sexta-feira, ali próximo de casa, eu falo para as pessoas que eu moro na Vila Beatriz, eu moro na microbacia do Córrego das Corujas, né? É um sonho nosso a gente poder ter recorte territorial desenhado pelas bacias hidrográficas ou pelas microbacias hidrográficas. Porque antigamente, assim, você morava de que lado do rio, onde você estava, então, o que aconteceu nessa chuva intensa de sexta-feira foi uma chuva completamente fora do normal. Eu nunca vi acontecer aquilo. Eu moro lá desde 82, acho que Cecília mora um pouco antes, talvez, né? Moro desde 75. Então, e aí, eu nunca tinha visto aquilo acontecer, gente. Aquela coisa foi uma coisa foi uma chuva muito forte, intensa, e nós precisamos nos preparar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse momento específico,
onde tem acontecido os alagamentos, né? A gente chama de alagamento porque o rio ele reclama seu espaço natural, né? E as pessoas acabam entrando em contato. Então, eu saí no meio da chuva para filmar o muro que foi rompido. Tem um condomínio nesse córrego das Corujas que construiu uma garagem em cima do córrego. E não contente em construir a garagem, fez um muro também. Então, a água ela subiu num volume tão grande. Enquanto o rio estava aberto, enquanto o córrego, aquele curso d'água era aberto, ele estava bem, porque ele ocupa a margem lateral e sobe um pouquinho. Aí, quando ele encontrou uma barreira, que ele ficou represado, ele explodiu o muro, ele colocou os carros do lado esquerdo e a água entrou nas casas do lado direito, entrou nas casas da frente, saiu uma tsunami que carregaram os carros e os carros ficaram empilhados na frente de um estabelecimento de comércio que se chama Sacolão, e a foto é impressionante. Então, nós nos chamam cada vez mais, acho que é o terceiro ou quarto programa que eu tenho gravado na semana, né? E a gente tem atuado, eu estive na Câmara ontem para falar sobre isso, sobre a questão de pauta de água urbana. Nós promovemos recentemente uma conferência livre das águas urbanas, a Cecília participou, e alguns técnicos especialistas, o pessoal da academia, para formular 10 propostas de água urbana para o Ministério do Meio Ambiente, e em maio nós vamos defender em Brasília. Mas, Lívio, o que eu vou falar para você é o seguinte, é uma questão central hoje, que a gente, no verão, né? Mas quando chegar em abril, todo mundo esquece. As matérias param, ninguém mais liga, vão construir o muro novamente, a água vai encher outra vez, e as ações, enfim, eu sou um crítico do poder público na drenagem urbana, sou, aliás, muito crítico, acompanho todos os cadernos de drenagem, o secretário me conhece pelo nome, de tanto que eu falo, que eu peço uma mudança na política urbana de drenagem, né, que a gente não podia chamar de drenagem, na verdade. Drenagem é mandar a água embora, a gente tem que manter a água a nosso favor, a água não é nossa inimiga, a água é fonte de vida, então Sim. A gente tem que tratar a água urbana de uma maneira diferente. Mas nesse caso específico aqui das enchentes, do verão, a atividade é muito intensa, então eu tenho atuado muito nessa área, inclusive fazendo uma interação com o poder público, tentando mostrar outros caminhos, né? Mas é uma tarefa difícil essa. Bacana, mas a gente só tem a aplaudi-lo, Maurício, porque você é a voz da comunidade e entende do assunto. E esse diálogo com o poder público é fundamental, né? Sim. E é interessante que o poder público sempre acha que tem a razão, né? Tudo que é discutido no escritório, na mesa do técnico, é a realidade, quando, na verdade, o que está acontecendo lá na ponta não é bem assim, né? Então, é isso aí. Tem que ser firme no debate, presente nessas questões, e é um papel fundamental que você está fazendo, representando o que você vive e vivencia ali no pedaço que você atua, que você convive e mora. Cecília, você acredita que esses movimentos e o coletivo, né, já atingiram seus principais objetivos ou falta ainda novas ações a completar? Como é que você vê? Você tem trazido pessoas também para estarem juntos nessa ação? Esse movimento é um movimento vivo e mutante. Não é um movimento que fala agora chegamos no lugar. Eu acho que são muitos passos a serem dados. A gente, por exemplo, fala sobre o ecobairro, mas queremos ser um ecobairro. De fato, nunca seremos um ecobairro numa cidade consolidada como São Paulo, né? A gente caminha nesse sentido. Agora, chegar a ser, aí já é um norte um tanto utópico, né, para um perímetro urbano, né, de uma metrópole. Mas a gente já fez muita coisa bacana, né, nesse sentido. E, por exemplo, né, eu escutando o Maurício, agora, me vem uma sensação de representatividade, assim, eu sinto que eu não sou mais sozinha, né? Eu sou mais um, eu sou vários, né? São várias pessoas... Você multiplicou essa percepção. Exato, várias pessoas que falam, né? E que fazem, atuam no sentido
do meu propósito individual, né? Então, é como se a minha fala individual agora ecoasse, né? Tanto no âmbito de falar sobre a questão local, que é a nossa comunidade, quanto numa questão de ampliar uma questão, por exemplo, dos alagamentos e as enchentes, que não é uma questão só nossa, é uma questão ampla, uma questão da cidade, né? Então, quando a gente, por exemplo, cria esse projeto que o Maurício citou, que é olhar São Paulo pelas suas microbacias hidrográficas, reconhecer cada uma delas, a gente já não está mais falando do nosso lugar. A gente, individual, de coletividade, da comunidade local. A gente está falando do nosso lugar, mas do lugar amplo, que é a nossa cidade. Né? Então, às vezes, a gente olhar, a gente se aprofundar no nosso território, isso serve muito para a gente reconhecer onde vivemos de forma ampla também. Então, é sempre um vai e vem. Né? Como eu brinco, eu gosto muito de pensar na imagem de um fractal, que são várias imagens que se repetem elas mesmas, mas vão se ampliando e ganhando uma outra escala dentro de uma espiral de ações. E eu falei de um exemplo da ação do Maurício, mas assim, a gente tem muitas conquistas, né? A gente fez o primeiro jardim de chuva urbano do município de São Paulo, foi feito ali. E foi feito assim, na raça, né? Porque, a princípio, né, o poder público queria fazer piscinão. E a gente falava, gente, piscinão não é legal. Porque piscinão, você vai fazer um reservatório de água suja. Sim. E você vai ter, assim, mais barata, mais rato, mais doença, mais tudo. Mais dengue. Então, assim, vamos pensar no Jardim de Chuva. Não, mas o que é Jardim de Chuva? Vai atrás do escritório de arquitetura, um voluntário que doa o seu trabalho, né? Para um projeto bacana de Jardim de... Aí vai atrás do município, olha, a gente tem esse projeto. Ah, mas não pode ter um projeto de fora, tem que ser alguma coisa daqui de dentro. Não, mas aí, nossa, é um trabalho. É um trabalho que eu não vou nem ficar aqui perdendo esse tempo explicando tudo. Mas, assim, conseguimos isso, conseguimos fazer as composteiras comunitárias, né, que já foram... 62 toneladas. 62 toneladas de resíduo. Pública, em praça pública, em bairro de classe média, é complicado, porque as pessoas achavam que a gente ia jogar lixo na praça. Elas não entendiam que a gente estava montando uma leira de compostagem. Nem o poder público não entendia. Numa área pública. Então, ensinar isso, até um dia que a Loga convidou o nosso coletivo para falar lá, porque falou, nossa, vocês estão ajudando a gente. Saquei agora, entendi que vocês estão diminuindo o nosso trabalho, porque vocês estão reutilizando o resíduo, né? Que eu não preciso mais carregar para nenhum lugar e mais. Isso está virando, né, adubo para a própria praça e para a comunidade. Ou seja, a gente está melhorando o solo, está melhorando, né, a eficiência das plantas. Enfim, então, vários exemplos, mas é isso, a gente conquistou grupo de trocas, grupo de compra coletiva. Temos aqueles grupos de WhatsApp que as pessoas trocam as coisas, então é redução de consumo. Né? E isso é importantíssimo, é fundamental, é um grupo que anda sozinho. Né? Valorização do pequeno comércio, né? Então, começar a entender, né, que a nossa atitude, quando a gente decide por comprar alguma coisa, a gente não só está decidindo por aquela coisa, mas a gente está decidindo fomentar aquilo. É como um pequeno patrocinador do cotidiano, né? Para onde vai a minha ação? Para quem eu quero fazer crescer? Né? Então, numa microescala, isso parece pouco, mas quando isso vai reverberando e vai crescendo, isso vira um resultado de verdade, né? Não, muito legal. E vocês estando aqui já mostra essa reverberação. O Maurício até me trouxe aqui, me lembrou. Você me deu quando eu estive lá. Te dei, né? Você ia explicar. Isso aqui é a moeda. Quem está aqui no podcast não vai enxergar o nosso dinheirinho, mas começou e vem acontecendo como uma brincadeira, mas a ideia é começar a dar valor para as coisas importantes, né? Então, se eu quero contribuir e não tenho como,
né, eu posso simplesmente usar uma moeda do bairro, porque essa moeda, né, ela vai contribuir com os projetos locais, ela vai contribuir com os pequenos comércios, ela vai gerar valor para o resíduo, né? Sim. Então, o resíduo custa dinheiro. Então, a gente, né, nessa ideia da... Como é que chama aquela política do... Economia circular. Economia circular. Eu ia falar uma outra política, mas é isso, é uma economia circular local de valorização das coisas que acontecem no território, né? E é por isso que o tema do nosso episódio podcast se chama Responsabilidade Cidadã. Vocês são um exemplo mais do que claro de responsabilidade cidadã. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantos anos a Alice tem hoje? 20. Você imagina o que você construiu? Sim. Né? Uma cidadã que vivenciou tudo isso. E que hoje vai ser uma explosão de exemplos, né? Vinda de casa, né? Da sua mãe, e que transformou os espaços e que tem esse super exemplo. E a Alice, ela ganhou um prêmio de cidadã mirim em São Paulo, Tá do Catraca Livre. Tá vendo? E ela é uma pessoa Super. com propósito. Então, no é. final, a gente aprende em casa a ter propósito e a gente, né, vai passando isso para frente. Você construiu o valor dessa menina. Muito legal. Parabéns, gente. Maurício, sua atuação é transformadora e culmina com a coautoria do projeto de lei de proteção das nascentes que virou a Lei 719 de 2021. Conte-nos como foi essa ação, um pouquinho. Na verdade, foi numa audiência pública do coletivo Ocupe e Abrace que barrou a construção de um empreendimento na Avenida Pompeia. Hoje a praça que eles atuam é a Praça Homero Silva, que é a Praça das Nascentes, e teve uma audiência pública e nós fomos para dar apoio. Eu já estava envolvido na questão da água, acabei conhecendo esse movimento, mas naquela audiência pública eu vi que estavam diversas pessoas, diversos atores lá, né? Então, o poder público estava presente, o legislativo estava presente, os representantes daquele coletivo e outros ativistas. E não existia uma lei específica municipal que protegesse as nascentes, porque se tivesse essa lei já implementada, aquela briga não estaria acontecendo, não é? Do coletivo com aquele empreendimento imobiliário. E eu dei a sugestão na mesa de fazer esse projeto de lei, que depois sumiu, e nós tentamos até fazer um grupo, né, nos nossos bairros para fazer isso acontecer. E uma jornalista que é bem empenhada, que é a Ana Aragão, ela chamou o pessoal de volta, e uns anos depois, e na pandemia, nós começamos a discutir esse projeto de lei, que é de autoria do vereador Toninho Vespoli. E eles chamaram diversos técnicos, ativistas, o pessoal da academia e o pessoal que conhecia um pouquinho de lei também. Nós passamos um bom tempo durante nos reunimos semanalmente para discutir esse projeto de lei, que visa marcar as nascentes, reconhecer, ou seja, para que o poder público possa reconhecer oficialmente que aquilo é uma nascente, em ambiente urbano consolidado, como a Cecília disse, que é difícil nossa percepção de água hoje, que é um fator de incomodidade, né? A gente usa nossos maiores rios para transportar efluente e a gente podia estar usando dessa água, né? Teve um especialista que veio de Israel para dizer para nós que a gente não tinha crise hídrica. Por que crise hídrica? Estava cheio de água aqui. Ele saiu do aeroporto e passou pelo Tietê, pelo Pinheiros. Falou assim, que crise hídrica que vocês têm? Chove pra caramba, aqui tem rio. Por que vocês maltratam tanto essa água urbana de vocês, né? Por que vocês estão usando isso para transportar efluente? A gente planta no deserto alface com uma gota de água, entendeu? E a gente consegue plantar. Então, via gotejamento, não é nem irrigação, é o gotejamento. E vocês agora têm essa quantidade de água e vocês não sabem tratar? E esse foi uma dos motivos que me impulsionou, porque se você quiser tratar, limpar o rio, você tem que começar lá em cima, na nascente. Sim. Então, é fundamental que a gente tenha uma lei de proteção às nascentes urbanas. Né? E não fui só eu, foram diversas pessoas, foi um coletivo, foram pessoas da academia, técnicos especialistas, técnicos em legislação também. E eu me orgulho de dizer que eu faço parte desse coletivo, dessas pessoas que montaram essa lei, porque
A água é livre, a água é vida, cara. Se você ficar 3 dias, você pode ficar 15 dias sem comer, que você não morre, mas se você ficar 3 dias sem tomar água, você morre. Então, a maior preocupação de uma pessoa quando tem soterramento, que tem terremoto, alguma coisa, achar o sujeito, porque depois de 3 dias, se ele não tomar água, ele vai morrer. Ele vai morrer desidratado, não porque ele está embaixo do escombro. Então, desculpa, mas então é isso. O que eu posso te dizer é que foi o que nos motivou, já foi aprovado em primeira votação, teve coautoria, porque a água não tem cor, não tem cheiro, não tem partido. A água é uma preocupação que devia ser de todos nós. Não é só minha ou dela, sabe? É de todos. Então, eu acho que todos os partidos têm que se unir e tem coautoria de diversos vereadores, de diversas vertentes políticas, que eu acho importantíssimo e fundamental você ter uma coisa suprapartidária. É uma questão suprapartidária. A gente não pode, a gente já está hoje criando diversos obstáculos e problemas por causa dessa polarização. Então, a gente tem que evitar isso e tentar achar uma solução em conjunto na sociedade. Muito legal, muito bom. Cecília, diante de toda essa movimentação que você está presente junto às comunidades locais, qual é a participação do poder público na implementação dos objetivos que vocês estipularam? O poder público está próximo, ajuda, não ajuda, dá de costas? Como é que é essa história? Eu tive muitos altos e baixos, né, na relação com o poder público. Eu fui do CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. Fui por 2 vezes, né, conselheira. E também fui uma vez conselheira do CPM, que é o Conselho Participativo Municipal. Quando eu entrei como conselheira, o prefeito era o Haddad. E foi uma experiência interessante. Não foi uma experiência perfeita. Acho que a gente precisou aprender muito e ensinar muito também. Eu acho que foi um processo de aprendizagem coletiva, mas a gente sentia que a gente tinha um lugar de fala e um lugar de escuta. Depois entrou o Dória, era o Dória, isso, né? Quando o Dória entrou junto com ele um subprefeito, Paulo Matias, na época, e eu era do CADES na época, e ele falou, esse conselho está encerrado. E foi uma coisa surreal, porque eu tinha sido eleita conselheira, eu tinha um compromisso com as pessoas que votaram em mim, inclusive era um trabalho voluntário, e eu falei, não, como assim? Aí eu não tive respaldo ali, nem com os outros conselheiros, foi muito difícil, porque cada um tinha um tipo de diálogo. Eu fui procurar a OAB Pinheiros, eu relatei, a OAB entrou em meu nome, né? Exigiram uma conversa com o Paulo Matias, e depois disso eu comecei a ser ameaçada. Então, algumas pessoas me ligavam, falando, cuidado, a fiscalização vai aumentar na sua pizzaria, porque eles perceberam que eu estava entrando de peito, assim, sozinha, porque as pessoas não quiseram entrar muito comigo. E esse momento foi difícil, eu tive que dar vários passos para trás, e eu não acredito numa participação desse jeito, né? Porque eu até parei de ser conselheira, agora tem outros grupos e outras pessoas que me representam como conselheiros, inclusive a gente sempre tem nossos representantes do bairro, mas eu tive dificuldade de ser conselheira num ambiente onde não havia escuta, não havia interesse em ter conselho. Então, eu me sentia um pouco um objeto de uso ali, né? Então, eu acho que eu estou fazendo uma crítica bem explícita, porque eu acho importante reflexão, né? Assim, de como a gente pode repensar o poder dos conselhos, porque o conselho nada mais é que alguém que quer trabalhar junto. Eu estou doando o meu trabalho, exato, eu sou representante, eu tenho a escuta comunitária, eu estou lá atuando na base, pensando a base, sim, e estou lá falando sobre isso, né, de peito aberto, com vontade de fazer a diferença, né, e eu preciso de alguém que queira que eu esteja, sim, lá. Porque senão eu falo, vou usar outras estratégias que não essas. Né? Mas, enfim, eu só contei um caso pontual, mas eu acho que a gente tem que lutar por espaços de representação.
Eu acho que esses espaços precisam crescer na sociedade. Quanto mais conselhos a gente tiver e mais participação social a gente tiver, menos gastos públicos, né? Mais ações assertivas. Sim. E mais possibilidade de transformação real. E é mais participação da sociedade. Né? Exato. A sociedade envolvida. E gente que conhece, que está lá na base, que está vendo o que está acontecendo e que sabe dizer, puxa, olha, o problema aqui é esse, não é outro. Né? Porque a realidade daqui é essa. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa identidade. Então, assim, quanto mais a gente tiver escuta, quanto mais a gente tiver espaço de fala, quanto mais a gente tiver buscando, né, que as comunidades, nas suas multiplicidades, colaborem com o todo, né? Quanto mais a gente entenda que a cidade é feita dessas multiplicidades, né? Mais chance de sucesso a gente vai ter. Óbvio que esse caminho é complexo, né? Óbvio que não é o caminho mais fácil, mas ele é um caminho mais promissor que com certeza vai gerar mais resultado de futuro para o nosso lugar. Muito legal, muito bom. E aí, Maurício, também dentro dessa linha, né? A sua atividade tem forte necessidade de apoio do poder público municipal, em várias frentes que você atua. Você é ouvido? Há facilidade nessa interlocução, né? É importante a gente também entender como é que é essa realidade que você convive. Na verdade, eu também fui 4 anos do Conselho de Política Municipal, né, do CPM, e também de Política Urbana, da CMPU, nessa época da revisão. Então, eu fiquei 4 anos na CMPU e acompanhei todos os passos aí da revisão do plano diretor. Fora isso, agora estou no CAD de Desenvolvimento Sustentável de Pinheiros pela primeira vez. Eu queria dar um tempo nos conselhos, mas a gente não pode deixar esses espaços vazios, né? Tem que ocupar o espaço. Então, eu tenho mais 3 companheiros aqui das vilas que são do CAD de Pinheiros. Mas fora isso, a interação com o poder público, puxa, para te dizer, assim, é uma luta difícil, cara. Assim, quando você vai no caderno, eles vão lançar um caderno de drenagem, os cadernos de drenagem, eu levanto sempre e vou falar. Às vezes eu sou o único a falar, a defender as soluções baseadas na natureza, que é contra essa política estabelecida hoje de infraestrutura cinza, que é aplicada para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Tá? É uma política totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Você usar da mesma infraestrutura cinza que causou o problema, ou seja, a impermeabilidade foi causada pela infraestrutura cinza. Aí você está aplicando mais infraestrutura cinza para mitigar os efeitos, as mazelas e os problemas criados pela própria infraestrutura cinza. Está errado, gente. Alguma coisa está errada, né? Quando você tenta dominar a natureza, é uma pretensão do poder público, dos engenheiros que fazem, desculpa, mas assim, eu sou crítico a isso. É uma pretensão do sujeito achar que ele vai dominar a natureza, né? A melhor fórmula para você lidar com esse problema é você tentar imitar a natureza, não tentar ignorar, suprimir da paisagem urbana os rios, os córregos, tamponar rios e córregos, impermeabilizar a cidade. A gente precisa permeabilizar a cidade, a gente precisa tamponar os rios e córregos, porque aí você vai ver que metade desses problemas que acontecem acabam, né? Outra metade, assim, é impossível você ressignificar tanto espaço, porque é impossível você renaturalizar rio e córrego. Você teria que ressignificar, porque você está falando do ambiente urbano consolidado, que é difícil você hoje arrebentar as margens de um rio, não, mas você pode melhorar, você pode limpar a água daquele rio, pode tornar aquilo um espaço que a sociedade possa aproveitar melhor, ou seja, fazendo parque linear, tendo projetos de drenagem sustentável, que hoje eu não gosto de falar drenagem, mas que seriam soluções baseadas na natureza, né? Respeitar os 3 S, né? Slow, Spread and Soak, né? Que é tirar a velocidade da água, porque o problema do alagamento é esse. Tirar a velocidade é o slow. O spread é espalhar, né? E você fazer com que ela não chegue num lugar só com tanta velocidade, né? E tirar a velocidade da água também, entendeu? E infiltrar. O soak é infiltrar. Então você tem... Eu estudei um pouquinho desse assunto para poder atuar nas águas. Eu sou formado em administração, não sou geólogo, não sou hidrogeólogo, né? Então, mas é assim, para você poder interagir com o poder público, você tem que saber do que você está falando. Eu tenho
muita proximidade, eu desenvolvi muita proximidade com a academia, conheci pessoas com quem eu era fã e li o livro. Hoje eles discutem comigo na mesa o que a gente pode fazer para melhorar a cidade, na área de drenagem, mas o poder público tem uma certa dificuldade em escutar as bases, escutar as pessoas, porque para mudar uma política pública, assim, os rumos da drenagem aqui de São Paulo, você encontra pessoas que tinham aquela solução do século passado, que era o piscinão, que hoje não funciona mais. Né? Se você não pode, como a Cecília disse, você fazer um grande caixote de concreto que vai servir de moradia, abrigo para toda sorte de roedor, de inseto, vai gerar problema. E um dos maiores problemas dessa política pública que eles têm aplicado hoje, que são os piscinões, é a poluição difusa, ou seja, você não tem um tratamento para poluição difusa. Então, a água que vem da chuva, ela carrega toda aquela poluição que está no solo, que você solta no ar, ela cai, vai para o asfalto e aquele particulado acaba entrando na galeria de água pluvial, que ou vai para os nossos cursos d'água, que são os rios e os córregos, ou isso aí vai acabar indo para o piscinão. E aquilo vira que eu posso dizer que é o pior que um caldeirão de bruxa, meu amigo. Porque você, no piscinão, ele carrega todo tipo de pequenos animais que vão da cria lá, gatinho, acaba morrendo quando vem aquela tromba d'água, eles acabam morrendo. E é um problema terrível. E hoje o poder público, ele tem uma certa dificuldade de ouvir as bases, né? Assim, a gente está fazendo isso de graça. Imagina, a gente vai nessas audiências públicas e nós oferecemos o nosso serviço para eles, eles têm pouca escuta hoje. É difícil. Muito bom. Infelizmente. Legal. Boas interpretações. Cecília, rapidamente uma reflexão final. Você acredita que o movimento e o coletivo são fontes de inspiração para os jovens perceberem a questão da sustentabilidade para o futuro das gerações? Sim, claro. Inclusive, a gente tenta muito trabalhar em parceria com as escolas, com os programas de educação. Também é importante entender que a cidade, para ser construída, ela precisa ser planejada, ser pensada, né? Então, esse processo de olhar a cidade, estudar a cidade, né? Captar as questões da cidade, tudo isso, quando está inserido dentro de um processo educacional, a gente tem muito mais chance de conseguir chegar em algum lugar, né? Então, eu acho que quanto mais os jovens participam desse nosso trabalho, né, mais chance a gente tem de conseguir pensar no nosso futuro. Sim. Até porque eles são o nosso futuro, né? Então, a gente precisa deles para caminhar daqui para frente. A gente tenta bastante inserir a juventude, né? Tem uma certa dificuldade, porque os jovens estão interessados na balada, coisas que também são legais, enfim, na música, na dança, na arte, tal. Então, assim, a gente vai buscando os canais de interpretação do jovem, por exemplo, com um festival de música na praça, né? Com coisas que atraiam a juventude, que, assim, em paralelo, a gente possa ir trazendo, né, uma dinâmica de entendimento local. Bacana. Não, mas você tem um exemplo vivo em casa, né? Que você acaba de constatar e comentar aqui conosco. Então, acho que isso tudo... E a temática sustentabilidade, a balada é importante, tudo é importante, mas a sustentabilidade, no fim, vai ser o pano de fundo das próximas gerações, não tem jeito. Né? Quando a gente pega aquele filme A Verdade Inconveniente do Al Gore e mergulha nas informações que ele passa, né? Um cientista do clima, que as transformações viriam entre 2045 e 2050, elas chegaram agora. Exato. 25 anos de antecipação, 20 anos de antecipação. Então, são os nossos jovens os principais observadores e ativos que estão hoje convivendo com esse processo, coisa que era um projeto lá para frente. Né? Sim. E isso, Maurício, eu vou de novo para a segurança hídrica, também é um tema extremamente diferenciado
E você entende que esse conceito tem uma certa agora percepção em todos os envolvidos, as partes que você dialoga? Essa temática tem uma influência na vida das pessoas hoje? Você entende que esse tema pode ser algo considerável no futuro? A percepção da sociedade civil é ainda tratar a água como um fator de incomodidade, né? O que eu entendo sobre segurança hídrica, em primeiro lugar, é a escassez. Porque sem água, a água é fonte de vida, é fundamental. Segundo, de segurança hídrica, é você, da forma com que nós tratamos as águas urbanas. Eu acabei entrando nas águas urbanas, né? Eu não tenho outra pauta que não seja essa água que está abaixo dos nossos pés, que a gente vê escorrendo pela rua, que todo dia a gente usa para transportar efluente. Então, esse é o segundo ponto, né? E eu acho que, assim, a gente precisaria mudar o nosso olhar em relação às águas urbanas, né? São Paulo é um dos grandes centros urbanos que não tem reciclagem de água. Você vê, se você vai para Paris, Londres, até em algumas cidades da Alemanha, Stuttgart, Munique, todas as cidades têm reciclagem de água. Eles pegam água realmente e eles reusam, é água de reuso. Sim. E aquela água que sai da torneira, from the tap, lá, aquela água você pode beber, é água de reuso. Mas é uma água que foi utilizada para diversas coisas, não digo para esgoto, mas é água cinza, é água de chuva, é água da rua. Sim. A gente não tem isso, a gente está usando nossa água. Então não existe, a gente vai buscar água a 40 quilômetros da cidade de São Paulo. É um absurdo isso. Sendo que a água está embaixo dos nossos pés, né? A gente perde 30% no transporte dela, nos vazamentos, né? Custa caríssimo para bombear aquela água para lá, e sendo que a água está aqui. Então, a nossa luta hoje por segurança hídrica, porque quando eu estava na Comissão de Segurança Hídrica, na implementação da lei, e representando a Aliança pela Água, era um dos representantes lá, quando a gente dava essas ideias para o poder público falava assim: achei ótima a sua ideia. Próximo, entendeu? Ou seja, desconsidera totalmente, você está perdendo seu tempo lá, às vezes falando com certas pessoas, porque você está doando um tempo seu, a sociedade civil está tentando colaborar, tentando ajudar o poder público, eles não discutam. Então, é difícil isso, né? Mas eu entendo como segurança hídrica, em primeiro lugar, a escassez. Que eles nunca pensam, nas reuniões que a gente fazia, eles nunca falavam de escassez. Eles não tocavam no tema de escassez. Escassez hídrica é uma coisa gravíssima, né? Principalmente no grande centro como São Paulo, um lugar onde tem 12 milhões de habitantes, né? Então, o meu conceito, o que eu posso falar, o meu entendimento de segurança hídrica, em primeiro lugar, é a escassez. Legal. Em segundo lugar, da maneira que nós tratamos nossos cursos d'água aqui no centro urbano, que ainda a população vê como um fator de incomodidade, né? Ninguém tem... por exemplo, eu tive numa audiência pública do piscinão lá do Morumbi, as pessoas falaram: pô, vocês vão gastar 500 milhões para fazer um piscinão aqui, não sei o quê, e não vão tamponar aquela porcaria daquele córrego? Ou seja, eles querem matar o córrego, né? E eles estão pensando que o entendimento hoje do ser humano, da pessoa que vive, da pessoa que vive num grande ambiente urbano, é achar que a água é um fator de incomodidade. Então, eu vou tamponar os rios e córregos, vou suprimir da paisagem urbana. É um equívoco gigante, porque a enchente está aí para nos mostrar que nós estamos errados. E a gente vê as outras grandes capitais recuperando os principais rios, sim, dando vida, né? Vimos aqui o Rio Sena sendo palco das Olimpíadas, em Madrid, né? Então, em Madrid, e até em Santiago do Chile, o Mapuche 42K, que é um projeto incrível que eles pegaram, eles consultaram as comunidades para ressignificar aquele espaço, fizeram um parque linear, tiraram a avenida. Foi um trabalho bonito, entendeu? Do poder público que fez. É difícil você abrir escuta para o poder, para a sociedade civil, mas vale a pena, porque a comunidade abraça depois o resultado. Muito legal, gente. Bom, você vê, a gente vai batendo papo daqui, papo de lá, e vamos chegando no final aqui do nosso episódio. Eu queria pedir para vocês um recado final de 1 minuto. Começo com você, Cecília Lotufo, super obrigado. Um recadinho final. Bom, eu acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre isso aqui. Acho fundamental a participação dos empresários nesse propósito de deixar uma cidade melhor para as futuras gerações, melhor no sentido ambiental, melhor no sentido social, melhor no sentido humano, né? Acho importante dizer
que eu sou uma pessoa que acredito no poder público. Eu digo que eles não vêm operando da forma como eu acredito, mas eu continuo acreditando que o poder público forte, ele tem chance de fazer algo que pense num todo. Eu acho que o mundo empresarial ele é muito importante no processo, né, como o fomento para que esse processo continue, mas não como o chefe do processo. Eu acho que, assim, eu fico preocupada quando o mundo empresarial entra num papel decisório, porque, às vezes, as decisões que vêm do mundo empresarial, elas são pautadas no dinheiro. Eu acho difícil desconectar isso, embora eu sei, você me contou isso, que existem ações isentas, mas, num geral, eu prefiro que a gente escolha bem os nossos governantes e que eles tenham poder suficiente para atuar em parceria com o mundo empresarial, né? E uma última coisa que eu queria dizer também é que um dos propósitos desse ano, desses próximos anos, é consolidar um plano de bairro, né? A gente tem o plano diretor, a gente tem o plano de zoneamento urbano e a gente tem previsto um plano de bairro. O plano de bairro é cada bairro construir o seu, né? A gente já tem alguns modelos de plano de bairro, nós já fizemos o nosso, mas é um plano que ainda está em construção eterna, né? Porque sempre vem mais gente, mais olhares, mais ajustes, mas a gente já tem algo consolidado que a gente pode apresentar para algum bairro que queira aprender com a gente e acredito que os empresários que estão escutando a gente, as pessoas que estão interessadas nessa causa, possam colaborar, né, estimulando que as comunidades construam o seu planejamento, né? Então, é isso. Muito legal. Muito obrigado, viu, Cecília? Dr. Maurício Ramos. Lívio, em primeiro lugar, falar que esse meu trabalho, que essa pauta que eu tenho trabalhado de água urbana vem de uma ação dos coletivos, né? Antes de atuar, foi muito... eu atuava em movimento de bairro, mas não tão intensamente como esse. E essa paixão nasceu através desse coletivo que eu acredito que é um agente transformador. A gente acaba descobrindo qualidades nossas e habilidades que a gente não sabia. Então, você começa a atuar no coletivo. Por exemplo, tem uma amiga que é advogada, ela faz nossas plaquinhas e ela tem um talento incrível para fazer aquilo. Tem uma outra que atua também, que é voluntária, mas ela tem o poder da escrita, que é muito incrível, que ela escreve muito bem. E a gente vai descobrindo esses valores, né? Então, esses movimentos de bairro, eles acabam sendo agentes transformadores, né? Eu hoje recebo quase uma quantidade grande de crianças no Córrego das Corujas para fazer atividade com as escolas locais, escola pública e as outras escolas do entorno. E tenho atuado muito nessa pauta de água urbana. E aí a minha consideração final é que a gente tem um olhar diferenciado para as águas urbanas, entendeu? Em um futuro próximo nós vamos precisar dessa água e ela está embaixo dos nossos pés, a gente precisa começar a fazer agora. A transformação tem que ser agora, já. Tem que partir agora, tem que mudar radicalmente nossa política urbana em relação à drenagem. Nós temos que mudar radicalmente a maneira que nós pensamos sobre as águas. Deixar de pensar que a água é um fator de incomodidade, que a água é um fator de vida, né? E a gente tem que levar isso para nossas casas. E uma outra coisa que eu vou dizer para você, é uma coisa que eu já vou repetir mais uma vez, que eu acho que tem que ter efeito assim. A água não tem partido, não tem cor, não tem cheiro. A água é de todo mundo. A água é fator de vida. Então, a gente não pode tentar polarizar esse assunto também. Já polarizamos outros tão importantes que causou tanto prejuízo para a nossa sociedade. Não, é um assunto que tem que ser transversal e tem que ser cada vez mais tratado de uma maneira diferenciada para que a gente não sofra uma outra crise hídrica e não tenha problema de escassez nos próximos anos. Que a gente tem que olhar para a água assim e pensar nas mudanças climáticas, tudo que pode ser feito de bom e de ruim com a água, né? Que ela não pode matar ninguém, ela tem que dar vida. Então, para que isso aconteça, o poder público tem que olhar e mudar a política urbana radicalmente a favor das águas urbanas. Muito bom, muito legal.
Vamos agora aos nossos agradecimentos à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Siniprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales. Agradecer aos nossos apoiadores, o IRIS, a Sebrace, a ANEFAC, o Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore, ao time da Level Group, que nos apoiam também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Siniprestem e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, muito gostoso esse diálogo diferenciado, e agradeço também a você que nos acompanhou neste Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.